Nosso assunto agora são as tendências e inovações do setor financeiro. Comigo aqui no Jornal Times Brasil, Jamile Leão, especialista em bancos do futuro e Open Finance, que lidera a área de inovação e transformação digital para a indústria financeira da consultoria Capgemini Brasil. Jamile, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando da Capgemini. Quais são as suas principais frentes de atuação hoje, nesse momento, e da consultoria como um todo? Perfeito. Então, primeiro de tudo, é uma honra estar aqui discutindo um tema que eu sei que você ama. Amo. A Capgemini, ela é uma consultoria global, né, de transformação digital, e a gente ajuda as principais indústrias do mercado a se organizar para o futuro e as possibilidades de futuro que aguardam essas indústrias. A gente atua desde o mercado financeiro, que é a principal indústria que a gente atende, até indústria aeroespacial, né? Fazendo Uau. projetos aí com todas essas empresas. E hoje a empresa é global, ela é francesa, a gente chama Capgemini, em francês, exato. E ela tem 350 mil colaboradores ao redor do mundo e 50 escritórios em mais de 50 países, em que a gente vai atuando aí nessas diversas indústrias. Aqui no Brasil, a gente tem diversas frentes, né, atuando junto com essas indústrias, e a gente apoia desde a concepção do conceito de negócio, né, até o delivery, né? Então, a gente faz toda a jornada aí dessa transformação digital, seja um pequeno aplicativo, seja uma completa transformação industrial, né? E a gente, hoje, eu estou responsável por discutir negócios em mercado financeiro, né? Além de inovação, que é um tema que também amo, inclusive a gente tem um escritório de inovação aplicada, que aqui no Brasil mas ele faz parte de um hub mundial e liderado pelo Silvio Dantas, que é o nosso diretor ali, que traz todas essas inovações possíveis aplicadas ao dia a dia. Então, vamos falar dessas possibilidades. Vocês mapearam 25 tendências para o setor financeiro. Quais são as principais? O que te chamou a atenção? Alguma coisa te surpreendeu? A gente usou uma metodologia que chama Foresight, né? Ela vai olhando futuros possíveis, desde o que a gente tem hoje até futuros muito malucos, né? Para quê? Não tão possíveis assim. Exatamente. Porque uma coisa que a gente estava discutindo o Brasil, semana passada, ganhou prêmio como a nação mais inovadora do mundo, né? Mais criativa do mundo em Cannes Lions. Exatamente. E o que aconteceu ali? A gente ganhou 90 leões, 5 Grand Prix, né? E a entrega do prêmio foi: esta é uma nação que tem na sua raiz a criatividade. Sim. Ao lado disso, a gente tem o Banco Central Brasileiro ganhando 35 prêmios de inovação nos últimos 5 anos, ou seja, o mercado financeiro é extremamente inovador, né, em comparação com o mundo. Então, a gente tem o Pix, o Open Finance, Sim. Isso tudo mostrando que nós já somos inovadores. Mas, no SXSW desse ano, a Amy Webb trouxe esta visão que chama muita atenção. Ela fala assim: o mercado financeiro, ele é reativo. Ele está sempre acompanhando o que as outras indústrias estão trazendo de inovação, copiando, implementando aquilo que faz sentido, etc. Mas ele é muito pouco propositivo. Então, quando a gente desenhou esses futuros possíveis, né, mais longínquos, é exatamente na intenção de provocar não vamos de mais... mostrar para a Amy Webb, que talvez seja a maior futurista do mundo, nós temos alguma coisa aqui diferente. Exatamente, para ajudar a gente a pensar nessas possibilidades e traduzi-las ali para a realidade das instituições Sim. que a gente atende, né? E são 25 possibilidades, né? A gente vai publicar em breve essas 25 possibilidades, mas elas são assim, algumas são mais próximas da gente. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Eu vou dar. Eu vou primeiro fazer um apanhado de como Claro. elas estão organizadas, né? Então, a gente tem duas grandes frentes que são a instituição financeira em relação aos seus clientes, né? E aí a gente tem, óbvio, né, o uso dos agentes.
Então, a gente tem o cliente, o primeiro pilar, é o cliente sendo o twin digital dele, né? Então, ele vai ter agentes... digital. Exatamente. Ele vai ter esses agentes que vão apoiá-lo em toda a vida dele, como se fosse um grande gestor da vida dele. Depois, a gente tem a instituição fornecendo os seus próprios gêmeos digitais para atender esse cliente. Então, a gente criando aí uma grande rede de agentes que vão se conversar e vão negociar enquanto nós estamos, sei lá, andando no parque, brincando de bola com os nossos filhos, seja o que for. Depois, a gente tem 3 grandes grupos, que são a instituição em relação ao que ela representa no mercado, né? Então, o que ela quer ser, qual que é a continuidade dela no mundo, né? E aí a gente tem o primeiro pilar, que é essa instituição acelerando muito a inovação, então ela como um grande acelerador do passo da inovação. Ela como protagonista, não sendo só reativa, como você trouxe aqui. Exatamente. Depois a gente tem um segundo papel que é extremamente relevante, que é essa instituição como regeneradora do futuro, porque ela tem esse papel e ela tem dinheiro para fazer isso, né? E por último, ela como um grande orquestrador desses futuros, porque a gente falou que eles são possíveis e cabe à instituição escolher aquelas peças que ela vai querer compor para esse futuro. Então, esses são os 5 grandes grupos. Tá, e quando você fala de futuro, você está falando de quanto tempo? Quando será esse futuro? É possível ter uma ideia de tempo? Então, algumas das coisas, elas já estão, de alguma forma, acontecendo hoje. O futuro já é agora em algumas dessas tendências. Exatamente. Outras delas, a gente está olhando para um prazo até 5 anos, mas elas podem nunca acontecer. Elas podem demorar um pouco mais, né? Mas o time-lapse que a gente estabeleceu, o tempo, né, de realidade ali é de 5 anos. Então, até 2030, a gente espera que algumas dessas realidades já existam, já sejam de fato realidade para a gente. Quais devem ser realidade para a gente até 2030? Qual uma ou duas que vocês mais imaginam que sejam possíveis? Tá. Ali dentro do agente, né, apoiador do cliente, a gente tem, por exemplo, um que é muito possível, que é o cartão de crédito consultor sentimental. Então, quando você vai fazer essa compra, ele volta para você e fala: Cris, será? Não quer esperar para amanhã para fazer essa compra? Porque eu estou vendo aqui que você não está num bom momento e essa compra aparece por impulso. Então, ele te acompanhando no seu dia a dia é o que a gente chama de hiperpersonalização. A inteligência artificial, ela traz a hiperpersonalização para a realidade, né? Mas aí seria uma IA no cartão de crédito que vai te avisar: olha, peraí, espera até amanhã, porque você vai fazer besteira. Exatamente, pode ser exatamente essa, ou a sua própria IA que vai te ajudar nisso, né? Porque a gente está falando que você vai ter essa gêmea digital que ela vai te apoiar em todas as suas negociações. Então, essa é uma possibilidade que dá para fazer amanhã, com a tecnologia que nós temos hoje. Quer dar mais um exemplo? Eu Posso adorei esse. Um que eu gosto muito é a instituição financeira como uma gestora de bens. Ela já gera o seu dinheiro, né? Mas quais são os seus bens do futuro? A gente está falando do seu DNA, a gente está falando de todos os recursos naturais que você pode acessar. Você não está falando de bens de patrimônio, é uma coisa diferente. Exatamente. Então, eu estou extrapolando os bens que essa pessoa, esses clientes possuem, né? O banco, as instituições financeiras, elas já têm esse lugar, né, de confiança desse consumidor. Então, eles podem ter o papel de gerenciar os seus dados, a sua identidade, né? Então, o banco extrapolando isso e permitindo que você tenha futuros possíveis, né? Te protegendo de fato no seu futuro. Eu abri aqui dizendo que você trabalha com Open Finance. Para quem não liga o nome à pessoa, explica o que é Open Finance e
Que facilidades que o Open Finance pode trazer? Você pode explicar isso para a gente? Posso sim, posso sim. O Open Finance, ele é um movimento do Banco Central em busca de trazer mais dinamismo e mais concorrência para o mercado financeiro, né? Então, a gente tem visto isso já acontecendo hoje. A gente já tem 18 bilhões de reais sendo concedidos ali no contexto, a gente tem 55 milhões de clientes sendo beneficiados. E como eles estão sendo beneficiados? Com esse aumento de concorrência. Então, a gente, com os dados desse cliente, a gente pode planejar melhores serviços e produtos, criar produtos ainda inexistentes no mercado, pelo comportamento dele, entender se ele está com um comportamento errático e ajudá-lo a melhorar suas finanças. Então, isso tudo já acontece hoje, né? As instituições já estão fazendo isso hoje, não é um futuro muito para frente. Mas se a gente olha para um futuro muito para frente, aquele seu agente lá do cartão de crédito, ele pode usar os seus dados não só da instituição financeira que você tem como principal, mas todas as outras. E ele pode conversar com você, não no canal dessa instituição, mas não, quando você está comprando ali no varejo, né, no e-commerce que seja. Então, há a possibilidade do uso desses dados em contexto da sua vida. E é o que a gente chama de finanças embutidas, né? Em que você não vê mais o canal do banco. Você tem a sua vida, você está existindo e por trás negócios estão sendo fechados, você está ganhando dinheiro por monetizar os seus dados, isso tudo está sendo orquestrado por aquela grande ecossistema de agentes que estão atuando por trás. Jamile, muito obrigada. Eu tinha certeza que o papo ia ser muito bom, porque como você disse, você sabe, eu adoro esse assunto. Obrigada mesmo, um prazer ter você aqui. Volte mais vezes. Foi um prazer estar com você hoje. Obrigada. Obrigada.